17h12, vereador Igor Batista, ainda obviamente no PV, mas o PV com essas reformas e movimentações, principalmente de março a abril, esses 30 dias que serão importantíssimos em termos de movimentações dos pré-candidatos, vindos políticos e filiações e essas coisas todas, o PV vai deixar de existir. Então o Igor também precisa buscar um novo aconchego partidário. Tá certo? Isso também entra na nossa conversa. Mas o principal fato é que o portal Notícias, o portal Agora de Notícias, aí entenda-se o Diogo Lessa, a Karen Mariani, o Saulo Pitan, né? Pessoal que pega no pesado, trabalham para caramba, com certeza absoluta. Eles já postaram e a coisa rendeu muito no final de semana. E o vereador Igor esteve aqui em janeiro, que não terminou ainda, né, falando que o governo Mariano é desastroso, etc., mas ele já falou. O fato novo é esse lançamento, essa decisão de uma pré-candidatura. Nos conte, vereador Igor, como é que aconteceu a maturação, o projeto, o sinal verde, a conversa com a família, com amigos, como é que aconteceu até que o senhor entendeu e se sentiu assim pronto para apostar? Eu sou um pré-candidato em Araranguá. Boa tarde, já lhe dei, né? Seja bem-vindo. Boa tarde. Bem, essas conversas, elas vêm já desde o meio de 2019, né? A gente vinha conversando, mas é uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Principalmente porque a gente sabe que a disputa política é muito mais intensa. E para isso eu precisava do apoio da minha família. Isso foi se concretizando, eu comecei a ter contatos com alguns empresários que me procuraram, partidos políticos que chegaram até mim, e começou a formar um estofo, digamos assim, que eu comecei a me sentir um pouco mais seguro de tomar essa decisão. Mas assim, Elias, não é uma decisão que amanhã eu vou tomar. Eu estava naquele sábado com a minha esposa, com outros amigos, a gente foi conversando, imaginei da possibilidade de eu novamente ser candidato no Legislativo, mas ficar com receio de que um prefeito com a mesma visão do próprio Mariano assumisse. E eu passasse esses 4 anos nesse combate incessante, né, por esses desmandos, por esse desastre que se configuram esse governo do Mariano. Então, eu fiquei com muito receio disso, de a gente ver novamente esse mesmo filme. E, para ajudar ainda, eu acabei vendo aquele filme Os Dois Papas, do Netflix. Sim. E tem uma parte que eles estão falando e a pessoa fala, lá em tal país da África morreram tantas pessoas. E a moça que estava conversando com ele falou, mas eu não tenho culpa disso, né? E aí essa pessoa, o Papa, fala, mas não é bem assim. Quando a gente abre mão... O Francisco. Quando a gente abre mão desse tipo de coisa, de achar que a gente não tem responsabilidade, as coisas desandam. E eu percebi isso numa maneira da cidade também, que a gente tem uma responsabilidade por isso. Que não basta simplesmente agora, eu, por exemplo, me eleger como vereador, brigar, se a gente pode realmente ocupar o espaço que faz a diferença. Porque a gente sabe que as decisões são tomadas no Executivo. Sim. Né? Me elegi com uma ideia do Legislativo onde eu poderia fazer muito mais coisas, mas meu poder é muito limitado. Né? E se a gente tem um prefeito que tem uma ideia que não acompanha as nossas ideias, isso acaba acontecendo o que a gente viu com o Mariano. Essa desconexão, né? Então, em virtude de temer o horizonte da cidade, de saber que eu tenho esse apoio dessas pessoas, desses empresários, desses partidos políticos, eu resolvi tomar a decisão. Mas não é fácil, né? O último ponto, e eu acho que esse é o ponto importante para todo mundo que quer participar da eleição, é ter o apoio da família. Sim. Quando eu percebi que a minha família fechou, que todo mundo estava pronto, eu decidi seguir esse caminho, né? Elias, eu sou professor, a minha esposa tem empresária, eu trabalho com ela, ajudo ela também. Então eu tenho toda uma vida que eu posso seguir longe da política. Mas eu acho que está num momento que o destino dos próximos 20 anos da cidade vai estar sendo definido nessa eleição, né? Se vai dar uma continuidade dessas mesmas ideias ou se a gente vai ter uma possibilidade de um renascimento na nossa cidade mesmo, né? Da gente se reencontrar, de entender a importância que Araranguá significa para o sul do estado e para a nossa região. Que hoje, a gente percebe que hoje, qual é a referência do sul? Turvo? Jacinto Machado? Meleiro? O que aconteceu com a nossa cidade? Então, acho que... Coloca a gaivota aí que tá bonita de montão. A gente escuta muito bem da gaivota, ouve muito bem da gaivota. E o que aconteceu com Araranguá? E se a gente analisar
desde que o Mariano está aí, a gente soma quanto tempo, ainda ele colocou o vice, a gente vê que essa estagnação está intimamente ligado a essa forma de pensar e fazer política. A cidade precisa de oxigenação, isso me parece óbvio agora, mas não é fácil, né? Então foi uma decisão difícil de ser tomada, mas eu tomei com um sentimento livre, sabendo que eu tenho apoio das pessoas que estão perto de mim, que eu tenho apoio da população, tenho apoio de empresários. Isso me deixou mais tranquilo para tomar essa decisão. Aliás, se nós voltarmos no tempo, e não precisa de uma máquina para fazer essa magia de voltarmos no tempo, pelo menos nesse tempo que eu vou citar aqui, uns 25 anos aí, 25 anos, 2 décadas e meia, existem pelo menos uns 2 ou 3 nomes, somente, nos últimos 25 anos, 2 ou 3 nomes que estão sempre na vitrine, na berlinda, concorrendo, se elegendo prefeito ou vice. E que mataram gerações de políticos nos seus partidos, né? E que mataram, é uma afirmação vereador, e fecharam as portas, realmente não deixaram novas lideranças se criar, porque se nós voltarmos 2 décadas e meia com 2, 3 nomes, sempre eles, eu sou candidato, eu sou pré-candidato, eu vou, aí claro que aniquilaram com possibilidades de novas lideranças. Só que daí eu vou te perguntar uma coisa, Igor, como é que tu vai, por onde se começa um processo eleitoral para mudar isso? Não questão de nome somente, tu pode alterar. O problema é que se eles estão aí há 2 décadas ou 2 décadas e meia, estão lá por causa dos votos, dos eleitores. Da forma de se fazer política. Aí tem que mudar também o comportamental do eleitor, né? Se o povo não mudar, nada muda, né? A gente está num momento diferente, até na última vez que eu estive aqui a gente falou, que eu li uma matéria que isso há 20 anos, 25 anos atrás, 35 mil pessoas faziam política no Brasil inteiro. As pessoas ligadas a partido. Isso, falou na última aí. Hoje são 30 milhões, né? Então hoje a gente tem uma população muito mais ativa que não aceita mais esse tipo de coisa. E isso acaba empolgando a gente que o momento é propício. A gente viu o que aconteceu na eleição para presidente, para deputado, para governadores. Uma onda da população que não aguenta mais aquilo, né? Uma rejeição com tudo aquilo que dominou e matou essas novas lideranças surgindo nesses últimos tempos. Então, acho que o momento é o diferencial, né? Eu acho que a população está procurando mudança, mas a gente sabe que tem aquela população que ainda está vinculada a esses pequenos interesses. Por exemplo, quando eu fiz a minha campanha para vereador, às vezes eu chegava em algumas casas, as pessoas diziam: ô vereador, me dá um saco de cimento, me dá uma sela de cavalo, não sei o que. Até tijolo, uma sela de cavalo. Pediram ferradura de cavalo, pediram para mim, né? Então, olha as pequenas coisas, assim. Teve uma casa específica que eu fui, aí eu comecei a conversar, falei, entreguei meu material, fui falando. Daí a pessoa olhou para mim: tá, mas o que tu vai me dar? Daí eu disse: não, tô aqui conversando contigo. Não, então pode ir embora, fechou a porta na minha cara, né? Esse tipo de pensamento não pode mais existir. Foi isso que levou Araranguá para o buraco, né? Principalmente também a gente vê, às vezes, eleição a vereador, né, que buscam algumas outras coisas e acabam elegendo pessoas que não representam os interesses da comunidade em virtude disso, né? Então, assim, a gente sabe que tem essa parcela da população que ainda tem essa visão de, digamos, se beneficiar naquele momento da eleição, mas a maioria está percebendo que isso tem uma consequência a longo prazo, né? Então, voltando à tua pergunta, eu acho que a diferenciação principal de 20 anos atrás é o momento. Antes eram aqueles 30 mil, hoje são 30 milhões. E se a gente pegar a porcentagem de Araranguá, que, sei lá, participavam o quê? 1.000 pessoas na política, hoje a gente deve ter o quê? 20 mil pessoas ativas participando. Ou até mais. 15 mil, até mais, né? Então, acho que o momento é esse. Esse é o principal diferenciação. E eu acho que quem perceber isso, né, pode se aproveitar desse momento. Aliás, o vereador Igor foi eleito para nos representar em nível de legislativo municipal por uma sigla partidária que apoiou a eleição do Mariano. Sim, a gente apoiou o vice-prefeito, o Primo Júnior, né? E ele acabou se coligando com o Mariano. E naquele momento o formato era bem diferente, porque aceitava a coligação de vários partidos, né? Sim. Então a gente tinha uma série de partidos concorrendo para uma mesma chapa, onde os que tivessem mais votos seriam eleitos, independente dos partidos, né? Hoje isso não funciona mais, né? Isso está bem diferente hoje. Quem não sabe ainda só vai poder ser candidato por uma sigla específica. Por exemplo, pelo PV, pelo PL, pelo PRB, vão ter que ser só candidatos naquela linha, né? Então, a gente acabou apoiando,
mas desde praticamente do primeiro mês eu já acabei me tornando oposição do governo Mariano, né? Posteriormente a ele vencer as eleições, né? Ele venceu no outro dia, ele já não me recebia, isolou o prefeito Primo Júnior, que a gente sabe que até hoje não foi chamado para nenhuma reunião no Paço Municipal. E logo na sequência ele começou a vetar projetos que eu fazia, dificultar a minha forma de atuar, e isso acabou me levando, né, para a oposição, que hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu podia ter feito, porque desde o início a gente percebeu que ia ser desastroso, né? E tá aí, né? Boa tarde, obrigado para Flávia Cândido, minha amiga, tá aí também acompanhando, o João Sequinel, esse bate-ponto, e tem opinião formada. Alguns concordam, outros não, mas aí isso serve para todos nós, sem exceção. O Antônio Carlos Santos, o negão do Ventania, que é uma das lideranças incontestáveis do PRB, uma das lideranças que está lá trabalhando e também acompanhando a entrevista, porque agora é um momento. O Igor, mas em alguns momentos eu pelo menos imagino, claro que eu não sinto, mas eu imagino, ou é somente uma impressão, às vezes tu sofre com essa questão de querer resolver ou encaminhar e esbarrar naquilo que você não imaginava que existiria ou existe na política, infelizmente. Mas tu não sofreu para decidir isso, né? Essa pré-candidatura. Elias, assim, eu tenho muito receio, porque assim, né, quem mais sofre no político é a mãe do político, né? É tipo a mãe do árbitro de futebol, né? E às vezes é a que mais é xingada também, né? Mais... O político, quem leva o pau é a mãe do político. Então, assim, ela vinha amadurecendo, sabe? Por eu entender que, como a gente falou antes, esse caminho do legislativo ele é muito complicado, né? Tu pode fiscalizar, tu tem uma esfera de participação muito limitada. Tá. Já as grandes decisões estão lá no executivo, mas a gente tem receio, né, pela dificuldade, pela agressividade que se mostram as eleições a nível do município, mas era algo que veio sendo construído aos poucos, a gente veio conversando até esse momento, como eu te falei, que eu senti que tinha que ser naquele momento. Certo. Né? E isso acabou vindo à tona e nesse momento agora eu tenho certeza que foi a decisão mais correta que eu podia ter tomado. Essa tua decisão, ela tem que ser obrigatoriamente preenchida? Porque você vai ter que buscar agora um partido político, seja ele AB ou seja, vamos entrar nesse detalhe também da nova sigla partidária, e tu vai ter que buscar novos aliados, que se alinhem no teu pensamento, principalmente na tua ação combativa. Sim, sim. E a gente já está trabalhando. Já está? Já está. Hoje eu posso dizer que nos últimos 3 dias eu devo ter conseguido 7 a 8 candidatos a vereadores já. Já? Já. Pessoas que viram a partir do momento que eu fui me procuraram. Então a gente vem construindo. Tu já vai levar nominata? Provavelmente eu quero fazer uma nominata. E eu acho que a gente vai conseguir. Com gente nova, com gente mais velha, com gente obstinada a ajudar a cidade. Mas assim, eu estou focado nisso. Né? Como tu falou, pode vir coisas lá na frente que acabam derrubando tudo que tu está planejando. Né? Se isso vir a acontecer, eu tenho que estudar qual o novo caminho. Se de novo ser candidato a vereador ou sei lá. Mas eu não estou pensando nisso. Certo. Meu foco é formar essa nominata, encontrar um parceiro para mim que pense parecido comigo e a gente conseguir fazer uma chapa com ideias novas, né? Com aquilo que eu tentei fazer como vereador e acabei esbarrando nessa forma, nessa politicagem, nesse formato que a gente vê hoje de continuidade do poder, né? Que todo mundo que ameaça de alguma maneira se torna inimigo, né? Mas então seria esse, né? Eu não estou pensando em outro caminho, o caminho é esse, né? Mas se alguma coisa vir lá na frente, a gente se adapta, às vezes não precisa nem ameaçar, é só ter qualquer comportamental que possa representar resistência ou alguma adversidade, ou, enfim, opa, se opor isolar fácil, o cara. Né? Se opor nunca é fácil, nem para esposa, para namorada. Mas o senhor é o seguinte, o vereador Igor, ele foi, me perdoe usar, também não tem que usar, o termo é esse mesmo, já falamos disso, o senhor foi isolado inclusive por colegas da Câmara. Sim, tem colegas, por exemplo, eu notei muito, a partir do momento que eu tentei questionar a parte salarial, e a parte da grande quantidade de vereadores. Né? Araranguá hoje tem 15 vereadores, que é o mesmo número de Blumenau. Sim. Né?
Eu acho que a cidade tranquilamente poderia ter 9 vereadores. E também soma-se essa minha postura de tentar renovar essa cara da Câmara de Vereadores, o fato de o prefeito Mariano ter uma ampla maioria na Câmara de Vereadores. E tem mesmo. Se a gente analisar, por exemplo, a última legislatura, o Mariano tem muito mais, né? Inclusive vereadores de partidos teoricamente de oposição como o PMDB, né? Que me surpreende profundamente, né? Eu analisando hoje, eu vejo o PMDB como uma base de sustentação total do prefeito Mariano, né? E então, assim, nesse momento onde os grandes partidos de oposição, os grandes adversários recuaram, o Mariano dominou a Câmara e sobrou a mim praticamente sozinho fazer esse papel. Mas o resultado que eu acredito... Não te arrependeu? Não. Elias, mesmo se eu tivesse, assim, ó, eu não penso hoje, assim, conhecendo o Mariano como eu conheci na eleição, eu não penso quase nada parecido com ele, quase nada, né? E eu, mesmo se eu tivesse dentro do governo dele, ele ia dar um jeito de me anular, né? E a gente vê vereadores que tomaram essa decisão de ficar do lado dele e que estão sofrendo com seus eleitores, né? Porque, como a gente falou, é um governo desastroso, né? Olha, a situação da Câmara ela é bem sensível e delicada, né? Até porque eu também não tenho comprovação, mas eu convivo com todos os vereadores, eles passam por aqui e também não teria o menor problema de falar isso na frente de qualquer um deles. As informações que vêm é de que a maioria absoluta, essa mesma que apoia o governo do Mariano, já estaria também pré-acertada com uma possível candidatura, que não está confirmada, obviamente, do atual presidente, que é o Daniel Viriato Afonso. Eu acho que isso depõe extremamente contra os vereadores. Sim, como é que tu vai te acertar antes de uma pré-candidatura na maioria, ou seja, já estão negociando para lá na frente o projeto dar certo, se der certo, embarcamos. É feio para os vereadores, muito feio. Isso mostra que a Câmara se tornou uma parte do Paço Municipal, né? E não um organismo independente, livre para tomar as decisões. A gente vai ver agora, nessa votação da reprovação das contas no Tribunal de Contas. Já falamos que vai passar. Já falamos sobre isso. Vai passar. A gente vai ver quem vai ter coragem, né, de aprovar as contas que não investiram o mínimo na educação e na saúde necessário, mas que trespassaram em monte os cargos comissionados, né? Isso que a gente já falou na última vez, eu acho que os cargos é a pior coisa da política. Porque tu acaba, às vezes, deixando de fazer tuas ideias para garantir o cargo para aquele que te ajudou, para aquele outro. E mal as pessoas sabem que tu pode dar esse cargo por 20 anos, a partir do primeiro momento que tu não deu, aquela pessoa vai se voltar contra ti. Com certeza. Então, assim, quem está escutando e tem desejo também, pessoal, não se apeguem a cargos. Isso é a maldição da política, tá? Não, façam sua política, fiquem livres, que vocês vão ter o retorno da população, mesmo se vocês não tiverem esses cargos. Não são esses cargos que vão reeleger, mas sim a participação e a forma de fazer política. Bem, então a decisão da pré-candidatura significa que o vereador Igor Batista vai, no partido A, B ou C, participar das eleições municipais deste ano. Sua preferência, executivo. Tem que ser candidato a prefeito? O vice também vai bem? Como é que tu sabe que vice também não apita muito, hein, Igor? Assim, é executivo, né? A gente está trabalhando para isso. A minha ideia, eu tenho 1, 2 pessoas que eu aceitaria ser vice na cidade. Tem já? Tem algumas que já eu poderia mapeou. Se aceitar. 2? 2, né? 2, quem sabe 3 aí. Mas a minha ideia é que, se não der certo, eu vou para a cabeça, vou buscar o vice e vamos fazer uma campanha muito diferenciada. Então tu está dizendo isso. Sim. Eu seria vice de uns 3 nomes. 2, talvez 3. Fora isso, eu sou agora um pré-candidato a prefeito. Justamente. Tu vai buscar o teu vice e vai para... Se eu não encontrar o vice, né, se eu não encontrar essa pessoa que eu posso formar essa chapa, e sendo uma dessas 2 pessoas aí, eu aceitaria ser vice. Se não me sinto à vontade de ser vice de ninguém. Então, se tu não é vice de ninguém, tu vai ser candidato a prefeito. Se eu não encontrar essas pessoas, não der certo, com certeza candidato a prefeito. Bem, eu vou fazer aqui vou falar de uma questão política. Tu pode dizer, Elias, é ou não é, está perto ou não está perto, é questão do partido. Tu tem proximidade, que eu sei, conversa, não é de hoje, com o PL, sim, que é o ex-PR, né, agora PL do vice-prefeito, do vice-prefeito, o Primo Menegali Júnior. Tu conversou com o PSD, Dr. Jean Carlos Soares de Souza, sim, né? Sim, Dr. Jean Carlos Soares de Souza. E conversou também bastante com o PRB, Negão do Ventania, Maurici, etc. Isso, já vem de um longo tempo a gente conversando. E aí me disseram que tu tem mais proximidades com o PRB. Tem procedência tudo que eu disse ou não?
O PRB foi um partido que, desde o início do meu mandato, de alguma maneira, sempre se aproximou de mim, né? Sempre veio conversar, propôs fazer mais na frente um grupo de vereadores para, de certa maneira, se opor ao governo Mariano, né? Em algum momento. Então, tanto o Negão como outras pessoas, o Maurici, sempre me ligaram, me procuraram, e no dia que eu decidi lançar essa mensagem no Facebook, no mesmo momento eu recebi uma mensagem do Maurici me convidando para ir. Eu disse para ele, foi instantâneo? Apareceu um sinal, né? Foi instantâneo. Então, assim, eu tenho uma proximidade com eles, o Negão Ventania mesmo, amigo da minha família, tenho lembrança com ele em 3, 4 anos de idade, convivendo dentro da casa dele com a Verlane. Não, 3, 4 anos de idade não, mas então tu era piazinho, né? Piazinho. O Negão já tá perto de 70 já. Eles eram amigos, a minha família, até hoje são muito amigos, mas naquela época tinha um grupo que eles se reuniam todo fim de semana praticamente, de casais, e a criançada no meio. Então, eu me sinto um pouco confortável, né? Que legal. Vindo desse ambiente onde eu já tenho esse contato de muito tempo. Mas a gente está conversando, a gente está vendo, porque política envolve uma série de outras coisas, além de sentimentos pessoais. Claro, obviamente, né? Então, mas é um partido que eu tenho um bom contato, um bom relacionamento e que pode ser minha casa. Então, tu seria vice do Júnior? Assim, né? Não é segredo de ninguém que eu me dou muito bem com o Júnior Menegali, a gente é amigo de longa data, muito antes da política. Ele, como eu, sofreu, né, essa perseguição, digamos, do prefeito Mariano, né? Foi isolado. Tu imagina um vice-prefeito que em 3 anos e quase 3 anos e meio não é chamado para uma reunião. Né? Então, assim, a gente tem essa afinidade. Ele sofreu junto comigo de alguma maneira, né? Então é uma pessoa que sim, eu tenho uma proximidade, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas a gente está conversando, com certeza. Então tá, governo Mariano municipal desastroso, risca um vice do Mariano. Não, o MDB tu acabou de o MDB que é um grande partido, obviamente, mas os dois que deveriam ser oposição também se aconchegaram ali no Paço Municipal, por incrível que pareça, o MDB com o PP. Então, parentes nomeados. Então risca vice do César também. Então o que sobrou? Eu perguntei do Júnior e agora vou te perguntar do Ricardo Geller, então. PSL a gente vem conversando bastante, converso com o Ricardo, né? Essa semana ainda a gente trocou mensagens. Então é uma possibilidade também, né? É uma possibilidade também. Eu conheci o Ricardo no Facebook lá em 2012, quando começou esse movimento, que na verdade ele estoura em 2013, esse questionamento político, mas em 2012 eu já sentia um caldeirão, né? E se a gente analisar esse 2013, até hoje aquela onda continua chegando ainda, né? Certo. Então eu conheci ele lá naquele momento, ali na internet, e eu tenho um relacionamento muito bom. E é uma pessoa que a gente pode conversar, e já viemos conversando já. Já estão conversando? Já conversamos. Então a gente detecta aqui que tu não tem sim um leque de siglas partidárias ou partidos que tu vai escolher. Tu também conta nos dedos aquele que um deles, 2 ou 3 ou 4 talvez, um deles tu vai escolher. Vou dizer 3. Maiores, né, a gente existe uma grande rejeição a esses partidos tradicionais, né? Justamente por isso que a gente falou, nessa dominação política, essa incapacidade de fazer uma renovação dos seus quadros, né? E eu sempre tive um pouco mais de afeto com esses partidos de tamanho médio, né? Com essa possibilidade. Eu acho que Araranguá tem a possibilidade de um surgimento de novas forças partidárias em relação a essas. Né? A gente falou da questão do PMDB. O PMDB é um partido que eu tenho muita afinidade, conheço muita gente, me dou muito bem, mas a forma como o PMDB se portou durante o governo Mariano, isso deixa a gente um pouco, né, vamos dizer, sentido. Né? O PMDB poderia ter sido um partido que poderia ter me ajudado muito, com toda a estrutura deles. O PV praticamente era quem sou eu. Né? Era eu, meu celular versus tudo aquilo, né? Botando na internet. Imagina se a estrutura do PMDB tivesse chegado até mim, né? Igor, tu tem aqui os nossos advogados, tu tem essas pessoas, mas não, praticamente lavaram as mãos e, como tu bem falou, se aconchegaram, né, no bracinho do Mariano, né? Isso me dá a ver que praticamente o PMDB sim, faz parte do governo Mariano, né? Faz parte. Tá, e tu vai anunciar quando esse novo partido aí?
Porque não vai demorar. Eu estava com esperança de tu anunciar hoje já. Contei vantagem para todo mundo. O Igor vai anunciar o partido dele hoje na rádio. Não, vai. Olha, tem assistindo tem uns quantos, aqui eu só ouvindo, outros tantos. Quem sabe semana que vem eu já venho aqui pra gente. Então é já. Vai ser para agora. Como eu te falei, eu já consegui vários candidatos e eu já quero filiar eles, né? Começa a trazer esse povo aqui também. Sim, com certeza. Claro. Com certeza. Mas é propaganda extemporânea. Não, aqui está aberto para todo mundo. A legislação me permite conversar com os pré-candidatos de maneira igualitária. Então, eu convido todo mundo. Quem me conhece sabe disso. Verdade. Aqui é casa, é coração de mãe. Vem todo mundo, cabe todo mundo tem seu espaço de falar. Então, ninguém pode reclamar. E é por isso, Elias, que eu dou sempre preferência em vir no teu programa. Né? Porque a gente sabe que tem outros locais que não deixam, né? Não deixam, né? Que tem só aquele grupinho, né? Que pode ir até lá, né? Mas isso também está na hora de desmantelar. Tá. Com certeza tá. Pois muito bem, mas eu não vou falar de plano de governo, essas coisas, nem podemos. Não, isso aí. Até porque também foi uma coisa do final de semana. A notícia sim. É a pré-candidatura do vereador Igor Batista. Ele quer ser candidato a prefeito, aceita serviço de 2 ou 3 no máximo. Já arriscamos aqui uns 3, 4, não sobraram muitos. Ou se não der vice, não deu liga, não quero, não aceitei, não gostei, ele vai para as cabeças como candidato a prefeito, arruma um vice, faz nominata e vai para a eleição. Isso aí. Isso é decisão, Igor? Decisão. Ontem era 1h30, eu estava escrevendo já minhas ideias para um plano de governo, para tudo isso, já decidido que não tem mais volta, né? E agora é só buscar as pessoas que pensam parecido comigo, né? Quem tiver interesse, pensar nisso, pode me procurar nas redes sociais para a gente conversar. E a gente está pronto, Elias. Eu, como professor de história, né, eu estou me sentindo naquelas preparações antes de um grande combate, sabe? E eu estou pronto. Nesses 3 anos eu sei que eu evoluí muito, aprendi muito e fiquei com o couro grosso, como diz o pessoal de Araranguá, né? De tanto ataque que a gente levou, porque assim, como eu estava falando antes, na vida não é fácil se opor a ninguém, né? Uma namorada, uma esposa, tu imagina se opor a um partido hegemônico, que há 20 anos praticamente domina a política na nossa cidade, com tentáculos por todos os lados, né? Então, isso transformou, foi difícil, mas isso me deixou muito mais forte como pessoa. Olha, eu acho mais fácil um levante numa tribuna, em nível de Assembleia, Câmara de Vereadores ou algo do gênero, de se fazer um levante contra a mulher em casa. Aí é fria. Aí é eleição perdida. Esse aí tá perdido. Não tem como ganhar isso aí. Nunca ganha. Eleição perdida. Um abraço. O William Soares está mandando um grande abraço ao Igor. O Ricardo Geller também te mandando um abraço. Abraço, Ricardo. Abraço, William. Eu e o William conversamos hoje ainda pelo WhatsApp. Um grande abraço aí. Tem que te ligar pra gente conversar mais. Tu consegue juntar nominato, eu sei que tu vai formar, porque tu tem muitos seguidores, o Igor. E principalmente jovens, aqueles que conviveram com ele ou na infância, na adolescência, na juventude, convivem agora, os alunos. Tu tem uma fatia na juventude importantíssima, Igor. Isso. E como é que tu avalia hoje a cabeça da juventude? Olha, Elias, é uma geração com uma preocupação política e ativismo muito diferente, por exemplo, da minha. Talvez chega mais próximo da tua geração, que vivia todo aquele momento, né? Que eram muito mais ativos. É uma geração muito participativa. Quantas vezes, assim, às vezes eu estou dando aula de história, que acaba envolvendo governos e coisas, e se tu deixar, só quero falar de política, né? Então tu tem que trazer para a realidade. É uma geração que eu vejo muito mais próxima. Mas isso é muito bom. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? E com uma consciência ambiental. É uma geração que eu tenho muita esperança, sabia? Muita esperança mesmo, assim. Deus lhe ouça, porque o futuro do Brasil está na mão deles. E eu tenho certeza que está em boas mãos. Eu já estou mais para lá do que para cá. O Igor está bem longe para lá ainda, mas essa gurizada tem um eito bem grande pela frente, então eles têm que ter, e o professor em casa tem que deixar eles discutir política de maneira saudável, obviamente, e no momento correto. Sim. No momento correto. Com certeza. Nada de ativismo. Então tá, pré-candidato a prefeito, Igor Batista, vai anunciar o partido semana que vem, mas já lançou nas redes sociais aí a sua pré-candidatura, aceita serviço de 3
nomes que ele entenda. Duas pessoas. Duas pessoas. Ó, já tiramos então. Riscamos mais um. Que eu tenho duas. Contato aí. Né? São duas Aceita pessoas. serviço de 2 pessoas somente. 2 pessoas. Se não der, liga com essas 2, tu vai de candidato a prefeito. Vamos pro pau, como diz o outro. Vamos pra guerra. Bem, é uma novidade. É um fato novo. É um fato, e movimentou as redes sociais na política no final de semana. Tu sempre movimenta, tu criou uma ligação com as pessoas nas redes sociais. Até quem não concorda, não gosta, pode não comentar, pode não curtir, mas acompanha. Acompanha. Vamos ver o que o Igor está dizendo. A gente viu aí até essa semana, né, o prefeito Mariano descambando com uma briga com um jornalista nas redes sociais. E em nenhum momento ele nunca falou que eu fiz um fake news, né? Eu sempre falei o que acontecia e mostrei a verdade para a população, né? Então, assim, a partir do momento que tu ganha credibilidade pelos atos que tu faz e foram contínuos, né? A gente sempre estava acostumado a ver na política um vereador que um ano ficava na oposição, um ano lá do prefeito e assim por diante. Eu consegui manter essa constância de que eu tinha minha ideia e continuei até o fim. E isso me levou a ter um contato com essa população que vê em mim, né, uma maneira de uma pessoa que pode confiar, que eu posso passar as informações, que eu sempre posso estar ali, e também para obter as informações em relação ao município, que até antigamente a gente sabe que era uma caixa fechada, exceto pelo trabalho de jornalistas como tu e alguns outros, né? Tá bom, vereador, pré-candidato agora, Igor Batista, muito obrigado, aguardo o senhor na semana que vem, vamos anunciar o partido e aí a decisão é tomada, anunciada, o senhor faça bom uso aqui do espaço e dos microfones da Mampituba, que já tem uma fatia significativa, ainda bem, e muito obrigado, de ouvintes aqui em Araranguá. Volte sempre. Semana passada, 2 semanas atrás, saí daqui, várias pessoas me procuraram, e eu te digo que essa entrevista me ajudou a tomar essa decisão também. É verdade? Me ajudou a tomar essa decisão. Fico feliz de saber que a gente tem essa condição. Volte sempre, vereador, parabéns. Obrigado, um abraço para todos que estão ouvindo a Rádio Mampituba. E queria dizer que quem tiver interesse de conversar, falar sobre política, minhas redes sociais estão lá, me procurem e vamos debater. E vamos que a nossa cidade tem um potencial gigantesco. Basta a gente acreditar nela e as pessoas votarem no que elas acreditam e em quem elas acreditam. Muito bem. Volte sempre. Vamos chamar o intervalo. Depois do intervalo eu vou falar de voleibol. Tem uma gurizada aqui em Araranguá que os Araranguá estão tentando ser profissional. Já estão lá em time, longe daqui e tal, e tiraram férias e vieram para cá. Qual o time, o que façam, levantador, cortador, meio de rede, eu não entendo muito dessas coisas. Mas vamos falar de voleibol depois do intervalo. Já voltamos. Churrascaria Espetão, espaço para festas e eventos, informa a hora certa. 17h44. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento. Sul Construções. Não pague aluguel, pague a sua casa própria. Abimar Supermercados, o supermercado com preço de atacado.